Fala pessoal, chegando aqui com mais um vídeo e dessa vez também com mais uma participação mega especial do professor João Cláudio Rufino, que está aqui na nossa diocese, pregando no Congresso Diocesano, e eu não poderia deixar de convidá-lo para ele fazer uma passagem aqui por este canal, e ele tem muita bagagem, tem muito conhecimento e muita coisa para abençoar. Eu falo particularmente que eu sou professor abençoado pelos conteúdos, pela sua vida, ministério, e eu tenho certeza que não só a mim, mas a muitas outras pessoas o Senhor toca, não só com o seu conhecimento, mas com a unção de Deus que o Senhor traz. E nesse vídeo eu queria aproveitar, até porque nós estaremos entrando no mês da Bíblia, né, o mês de setembro, e o Senhor, como tem aí um longo currículo, mas a gente pode resumir dizendo que ele é professor de Bíblia na PUC de São Paulo, também teólogo, né? Entende aí das línguas hebraica, grega, aramaica, enfim, se a gente fosse aqui listar, né? Tem muita coisa que o professor é especializado. Mas, professor, é uma realidade que a gente vive nesse mundo, é que a Bíblia, ela é, podemos dizer, o livro mais conhecido do mundo, né? Até certo tempo atrás eu li algo que dizia que é o best-seller, está em primeiro lugar dos best-sellers, né? A Bíblia Sagrada, mas ao mesmo tempo a gente encontra uma espécie de paradoxo, né? Porque é um livro mais conhecido, porém ao mesmo tempo é o livro menos conhecido no seu sentido de conteúdo, de profundidade e de entendimento, né? Verdade. Às vezes as pessoas até leem, mas as pessoas não conhecem profundamente o que estão lendo, e existe infelizmente aquela parcela de pessoas que eu digo que é a maioria, que não lê a Sagrada Escritura. Exato. Então isso causa um grande impacto negativo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa realidade, não só para quem prega, para quem transmite a palavra, mas também para o povo de Deus no geral. A necessidade do conhecimento da palavra de Deus e do conhecimento correto, né? Da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Exatamente. Bom, a primeira coisa importante que todo mundo precisa ter em mente quando lida com a Bíblia, é que a Bíblia, ela foi escrita num período muito diferente do ponto de vista cultural do que nós vivemos hoje. Percebe? Ela foi escrita ao longo de vários anos, por vários que foram paulatinamente produzindo os textos, alguns foram relendo os textos e escrevendo, todos eles inspirados pelo Espírito Santo, em períodos da história do povo da Bíblia. E isso significa o quê? Que para entendimento daquilo que eles escreveram inspirados pelo Espírito, necessário é, como nos ensina a própria igreja no seu magistério, conhecer o contexto. Percebe? Vou dar um exemplo. A gente tem lá aquele texto em que Jesus fala a respeito de Herodes como sendo uma raposa. Sim. Todo mundo entende aquilo ali como sendo o quê? Raposa seria uma pessoa maldosa e tal, não é? Na verdade, olha só, dentro da cultura da época, a raposa era um animal bobo. Olha como é diferente. Então, para nós a raposa é um animal astuto. Para aqueles homens da época era um animal bobo, ingênuo. Eles entendiam de forma diferente. E isso por quê? Lembra que o texto bíblico fala que ele estava naquele banquete, alguém pede para ele a cabeça de João Batista, ele é bobão, é molengão, vai lá e realiza o pedido. Ele é uma raposa. Sim. Quando Jesus vai falar para aquela raposa, ele está dizendo isso, aquele bobão, aquele homem frouxo. É esse o ponto. Este é um pequeno exemplo de que coisas que a gente lê hoje, na verdade, para o povo daquela época, porque o contexto era outro, está apontando para uma outra significação. Sim. Então, é muito importante conhecer o contexto por trás do texto. Porque se você tira o texto do contexto, como todo mundo repete essa frase, repito aqui, tem algum pretexto. Você manipula a mensagem. Então esse é um ponto importante. Então, a Bíblia é um livro, neste sentido, complexo. Ela é um livro complexo. Então, para estudar a Bíblia, você precisa estudar a história
do povo que está registrado na Bíblia. Exatamente. Percebe? Esse é um ponto. Por isso a falta de entendimento. E por isso muitas pessoas desistem de ler a Bíblia. Porque elas estão lendo uma coisa aqui, acham que estão entendendo, daqui a pouco ela passa para uma outra passagem que ela se perde totalmente e ela fica naquele processo de não avançar no seu estudo. É porque falta o conhecimento da história. Esse é um ponto, para mim, sempre muito importante. Um outro ponto que eu sempre digo, e eu sei que vai ter polêmica, vai ter comentário aqui embaixo, etc., mas é o que eu digo sempre. Com toda a experiência de ser uma pessoa que dá aula de Bíblia academicamente há muitos anos, e também atuar na pastoral bíblica, em diversas dioceses, em cursos bíblicos, por aí, eu sempre digo o seguinte: o Evangelho é, claro, a parte mais importante das Escrituras. Porém, começar a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento é um caminho mais árduo, mas é melhor do que iniciar pelo Novo. Eu sei que teve o livro do Padre Jonas, a Bíblia, que a gente ama tanto, a Bíblia no meu dia a dia, ajudou muita gente, é muito legal, é muito bacana. Você pode usar aquele método, não tem problema nenhum. Mas entender a história desde o Gênesis, ir acompanhando como aquele processo do povo, é uma história que quando chega em Jesus, você está no topo. Como é que a pessoa quer chegar no topo sem começar no sopé da montanha? Percebe? Então, nesse sentido, ler numa sequência que seja mais coerente, porque geralmente a gente vai para o Novo Testamento, chega no Novo, tem expressões, palavras, categorias teológicas, elementos histórico-culturais, teológicos que a pessoa não vai ter referencial, igual o negócio da raposa, não vai ter referencial para entender de fato o que o texto está dizendo, o que o texto quer transmitir, o que ele está querendo dizer. Então isso é um ponto importante. Eu sei que é polêmico, eu já fiz vídeo disso, o povo reclama, tem gente que até já me xingou porque eu falei que tem que começar pelo Antigo Testamento. Mas é por experiência acadêmica, conhecimento das Escrituras, da curso bíblico de História de Israel, é muito importante. Exatamente. Sabe? E até porque as coisas que aconteciam no Antigo Testamento, eu lembro de Hebreus 10, né, que fala que eram sombras, né, dos bens vindouros, né, e tudo aquilo que acontecia de alguma forma se cumpre em Jesus ou no Novo Testamento, né? Exatamente. As tipologias, né, figuras, exatamente. Né? E aí ganha sentido, ganha riqueza, ganha profundidade, e você passa a ter uma forma de olhar para Jesus muito mais ampla, quando você tem a ideia do todo. Sim. E aí há um documento magisterial chamado Dei Verbum, que fala que a Escritura não é só Novo Testamento, é Antigo também. Ali está, exato, a revelação divina. Sim. Há uma unidade da Escritura. Percebe? E é isso que eu entendo, então, esse segundo passo. É ler de uma forma a colocar os livros numa sequência mais histórica a partir do Antigo Testamento. Amplia muito a visão. Sabe? Tem outras dicas também que eu daria, né? Para você que às vezes não tem acesso a um curso bíblico, a uma formação na sua paróquia, que infelizmente é a realidade nossa, não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo, as nossas paróquias não oferecem cursos bíblicos. Né? Então, uma dica simples: nas introduções da Bíblia, ou Ave Maria, ou Jerusalém, ou CNBB, não é? Ou pastoral mesmo, outras Bíblias católicas, você vai ter pequenas explicações de cada livro, notas de rodapé, igual eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, ó, tem as notas de rodapé explicativas. Vai lendo e vai buscando essas referências. São coisas que ajudam muito. Vão ajudando. Né? Ora você vai entender, ora você não vai. É um desafio de perseverança. Tem que continuar. Então, se você não tem acesso a essas informações, vai atrás de uma boa Bíblia de estudo. Né? Como essas que eu citei, entre outras, católicas.
para que você tenha um acesso, mesmo que às vezes não tão aprofundado para ter alguém que vai te explicar, mas você vai começar num processo. Já é o início. Já é o início. E a gente tem ótimas Bíblias nossas católicas hoje no mercado aí. Eu até indicaria para alguém que está começando a Bíblia Ave Maria de Estudo, cujas notas de rodapé são bem interessantes, são simples, são de fácil entendimento, né? E assim vai, e a pessoa vai progredindo. Mas tem que ter perseverança, tem que ter desejo mesmo, porque a Bíblia não é um livro fácil. É um estudo para a vida inteira, né? É, para a vida inteira. Um mergulho, né? Exatamente, exatamente. O estudo também, professor, das línguas originais é algo também muito importante. É, muito importante. Para conhecer, né, as palavras originais. Sim. Quando a gente estuda o texto nas línguas originais, a gente adentra mais no modo de pensar dos autores. Né? Eles se expressavam naquela língua, eles tinham uma certa proficiência nesse processo de uso da língua. Quando você estuda, você capta melhor as informações. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho muitos alunos africanos que estudam conosco na Faculdade de Teologia, são missionários de congregações que vêm para o Brasil estudar. E aí eu pego lá uma expressão muito brasileira, que é a expressão manda brasa. Certo? Se eu falar para você manda brasa, você vai entender o quê? Claro, dentro de um determinado contexto vai lá, faz, realiza, manda ver, não é isso? Até manda ver outra expressão também. Já surgiu. E aí eu pego alunos, por exemplo, moçambicanos, angolanos, que são nativos de português. Certo? Eles falam português. E aí eu pergunto para eles, o que significa manda brasa? Você acredita que eles não sabem? Eles não sabem. A questão da cultura. Eles não entendem. Porque a língua, ela é um modo de se expressar dentro daquele determinado local específico, contexto cultural específico. Isso é, em paralelo para a gente entender, quando nós vamos para o texto na língua original. Igual hoje aqui na pregação, um versículo foi traduzido assim, no Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 4, versículo 1 ali, aparece que os líderes religiosos prenderam Pedro e João. Sim. No grego, o texto diz, lançaram a mão sobre Pedro e João. Este lançar a mão é o verbo ekbalo, tá? E ele é acrescido de uma partícula, uma preposição que é epi, keira, que é mão, e aí é interessante. Essa construção é uma gíria bíblica. E quando você pega isso no Antigo Testamento grego, em diversos lugares, essa expressão é usada para denotar uma ação violenta contra alguém que você está prendendo. Então não é só um prender. É muito mais profundo. É mais profundo. É um exemplo para dar uma explanação desse processo que eu acabei de falar sobre isso aqui. Então é isso. Quando você estuda a língua bíblica, você consegue averiguar nos originais um pouco mais do que quando você está na superfície da língua portuguesa. Que algumas coisas empobrecem, né? A tradução empobrece. Sim, exatamente. E é normal. Porque, de fato, se você coloca lá, lançaram a mão sobre os apóstolos, ou sobre Pedro e João, o que alguém entenderia sobre isso? Causa uma certa estranheza. Causaria uma certa estranheza. Então, eu tenho um livro muito interessante, que são as gírias da Bíblia. É um livro em inglês, que ele traz os termos gregos, que é no Novo Testamento que ele aborda isso. Sim. E é uma coisa impressionante. São centenas de páginas com exemplificação de expressões gregas que têm um sentido quando você entende dentro daquela língua e daquela cultura, que quando você traduz, acaba, certo, perdendo esse sentido. Sim. Então é bem interessante. Estudar as línguas originais ajuda muito. É claro que é um desafio. Né? Esse é um desafio que exige muita dedicação. Muita garra, muita dedicação, claro. Começar do que se tem, né? E aprofundando aos poucos, né? Exatamente, é isso aí. E nisso, professor, para a gente encerrar, algo que eu percebo também é que a gente vive nesse tempo de muita ignorância, né? Quanto à questão de não leitura, mas até de leitura e não entendimento, né?
mas muitas vezes também é por uma falta de busca, né, pelo conhecimento. E eu percebo que há muito acesso, há muita coisa sendo oferecida, eu digo de modo saudável, né, porque a gente encontra muita coisa que não vai acrescentar ou que, na verdade, vai deturpar, né? E a gente tem acesso hoje em dia a muita coisa. O senhor mesmo é alguém que distribui muito conteúdo, e muitas vezes gratuitamente, no sentido de Bíblia, acompanha seu canal, o seu Instagram. Eu já deixo aqui até para você o convite, seguir o professor João Cláudio Rufino através do Instagram e também do YouTube, onde ele disponibiliza muita coisa. Então a gente está nesse tempo, né, onde a gente pode encontrar também muito material, né, para ir crescendo, não só para a gente transmitir esse conhecimento, né, mas para a nossa própria solidificação de fé, né, para o nosso próprio crescimento. Eu me lembro também, o senhor falar da sequência da Bíblia, né, que a Bíblia nem sempre está cronologicamente organizada. O senhor tem aquele livro, né, que é Como Ler... A melhor sequência para ler a Bíblia. A melhor sequência para ler a Bíblia. É algo também que eu já posso indicar para você aqui, para adquirir, que ajuda bastante, né, nesta compreensão das Sagradas Escrituras. E para encerrar, professor, eu queria que o senhor deixasse aí para o pessoal do canal um incentivo à leitura e esse estudo da Sagrada Escritura, que é o nosso alimento. Tem um salmo que eu gosto demais, eu repito esse salmo constantemente em lugares que eu vou, em momentos de entrevista como essa, que é o Salmo número 1. O Salmo número 1 é a porta de entrada para todos os salmos, tá? E ele traz para nós algo que vai ser repetido em todos os salmos de Torá, todos os salmos de lei da Escritura, que é a seguinte ideia. Ele diz assim: feliz o homem. E aí ele usa lá que não vai no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. E lá na frente ele começa a mostrar o que este homem que é feliz realiza. No versículo 2 ele diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e medita sua lei de noite. Aqui, para ser feliz, é preciso meditar dia e noite na lei de Deus, no ensino do Senhor. E aí há um detalhe: o verbo meditar no hebraico é o verbo hagá. Hagá significa balbuciar, pronunciar baixinho, como alguém que fala ao pé do ouvido do outro. A ideia do texto é, quando você fala baixinho, você está jogando a palavra para dentro e para fora, e ao mesmo tempo, quando você balbucia, é como se você estivesse fazendo um processo de mastigação. É comer a palavra. A ideia que está aqui é: coma a lei de Deus. O ensino do Senhor de noite para você ser feliz de verdade. Pessoal, vocês puderam experimentar quanta coisa nesses poucos minutos, mas você pode muito mais aprofundar na palavra de Deus. Eu agradeço imensamente ao professor por essa participação, por ter aceitado. E Deus continue nos abençoando o seu ministério, o seu caminhado. Amém. Deus abençoe. Até mais, pessoal. Deus abençoe.